Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 61 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 23 de outubro. Lorena diz que Miguel está louco e que não vai com ele a lugar nenhum. Miguel pede para ela ficar calma e se o filho não é dele, ela não tem com que se preocupar. Rodolfo chega e Lorena diz a ele que não está se sentindo bem e aproveita para se livrar de Miguel. Ela pede para Rodolfo levá-la para o quarto e agradece Miguel pela visita. Lucrécia pede para a mãe proibir a entrada de Carmelo na fazenda. Rosário se recusa e diz a Lucrécia que não vai fazer uma grosseria com alguém que foi tão bom com eles. Lucrécia diz à mãe que com ela Carmelo não se comportou nada bem. Rosário pergunta o que Carmelo fez e diz que ele está perdidamente apaixonado por ela. Lucrécia diz para a mãe esquecer, pois não vai adiantar nada, porque sabe que ela vai ficar do lado do Carmelo. Miguel se hospeda na pensão de Socorro. Justina pergunta por que ele voltou. Miguel diz que para apoiar Lorena, já que o filho dela não quer se casar com ela. Matilde diz a Lorena que se ela não quer que Miguel fique ali o assediando, que então prove que esse bebê não é dele. Lorena diz à tia que não tem que provar nada a ninguém e afirma que o filho dela é do Juliano. Rosário vê o ferimento no rosto de Carmelo e pergunta quem fez aquilo com ele. Carmelo diz que não foi ninguém, que ele só se cortou com um arame. Rosário diz a Carmelo que uma vez ele já colocou a mão na filha dela e, para o seu próprio bem, ela espera que ele não tenha pensado em voltar a colocar, porque isso sim ela não vai permitir. Rosário diz a Carmelo: uma coisa é você querer que a Lucrécia não te deixe para correr para os braços do Juliano, e outra coisa muito diferente é querer que ela fique com você para continuar maltratando ela. Cínico, Carmelo diz para Rosário ficar tranquila, porque ele seria incapaz de machucar Lucrécia. Matilde avisa a Juliano que Renata foi procurá-lo. Manuel convida Teresa para jantar. Carmelo dá um cheque para Fidel entregar para Jairo e o amigo dele, os caras que ele perdeu o dinheiro no jogo, e insinua que Fidel possa ficar com o dinheiro se encontrar um jeito de livrá-lo deles. Rodolfo começa a dar aulas para Rosa. Irene pede desculpas a Rodolfo, mas diz que não pôde evitar de escutar a discussão que ele teve com a esposa pela manhã. Rodolfo diz a Irene que Justina e ele acabaram de se separar e é definitivo. Irene convida Rodolfo para jantar na casa dela e ele aceita. Tonha diz a Lucrécia que Juliano ligou na fazenda e Renata saiu correndo depois disso. Renata diz a Juliano que ele tinha razão. Ela foi com Carmelo naquela viagem e ela também tem certeza de que ele esteve com o pai da Lorena no dia em que ele morreu. Renata entrega para Juliano uma foto de Carmelo e diz para ele mostrar para a pessoa que o recebeu na casa do pai da Lorena para que o identifique. Renata pede para Juliano prometer para ela que se Carmelo fez alguma coisa com aquele homem, ele vai fazer o possível para colocá-lo na prisão. Juliano diz a Renata que se realmente o Carmelo teve alguma coisa a ver com a morte do Ernesto Mendes Abans, ela pode acreditar que ele fará todo o possível para que ele se arrependa. Branquinha diz a Josué que sabe que eles não são amigos, mas se em algum momento ele precisar falar com alguém, desabafar, ela está ali. Josué agradece Branquinha e diz que ela é muito legal. Padre Matias pede perdão a Josué por ter lhe causado essa dor. Josué diz ao padre que quer ir para casa e falar com o pai dele para tentar colocar em ordem o que tem na cabeça. Teresa agradece Manuel por convidá-la para sair. Manuel diz que é ele quem tem que agradecer por ela ter aceitado o convite dele. Branquinha vê os dois juntos e fica muito triste.
Carmelo cerca Branquinha na rua e manda ela descobrir para ele as condições exatas do acordo entre Paulino e Juliano. Branquinha se recusa. Carmelo a ameaça dizendo que se ela não conseguir as informações que ele quer, o tio dela é quem vai pagar as consequências por ela. Manuel revela para Teresa que a sua vida toda esteve apaixonado por Lucrécia. Teresa fica surpresa e diz que então Lucrécia é a mulher por quem Manuel sempre esteve apaixonado e vai embora sozinha. Lucrécia pergunta a Renata o que ela foi falar com Juliano. Renata diz que os dois conversaram sobre a mãe dele. Ela diz que Juliano sabe que Justina e ela se tornaram amigas e pediu para ela ir falar com a mãe dele porque ela está muito mal. Juliano avisa a Guilherme que vai lhe mandar uma foto e pede para ele levar para Marcelina. Teresa chega em casa chorando e diz a Assunção que percebeu que Manuel não é para ela porque ele está apaixonado pela Lucrécia. Josué diz a Rodolfo que quer morar com ele e recuperar o tempo que ficou longe dele. Josué diz a Rodolfo que precisa saber se Paulino é mesmo o pai dele, mas esse homem não interessa nem um pouquinho. O que interessa a ele é saber se realmente a Lucrécia é sua irmã. Manuel vai falar com Teresa. Ele diz a Assunção que eles estavam jantando e a Tetê ficou muito mal e ele não entende nada. Assunção pergunta se ele é realmente tão bobo assim e não percebe que a Teresa gosta dele. Manuel fica surpreso e diz que nunca poderia imaginar. Justina liga para Lorena e diz que se o bebê que ela está esperando não for do Juliano, é melhor se desfazer dele. Lorena vai sozinha ao médico e descobre que tem entre 11 e 12 semanas de gravidez. Lorena tem certeza de que o filho que espera é de Miguel e pede para o doutor tirar aquela criança dela porque ela não pode e nem quer tê-la. Guilherme avisa a Juliano que já entregou a foto para Marcelina. Imediatamente, Juliano liga para Marcelina, pede para ela olhar aquela fotografia muito bem e pergunta se foi aquele homem que foi ver o seu Ernesto no dia em que ele morreu. Assustada, Marcelina confirma para Juliano que sim. Josué e Rodolfo fazem um exame de DNA. Renata vai ver Justina e diz que ela pode contar com ela para tudo o que precisar. Teresa pergunta para Lucrécia por que ela nunca lhe disse que o Manuel era apaixonado por ela. Teresa pergunta se Lucrécia percebe que todos os homens por quem ela se interessou a amam. Lucrécia diz que Teresa está exagerando e isso não é culpa dela. Teresa se diminui e pergunta se merece que ninguém nunca goste dela. Lucrécia diz para ela não fazer isso, se valorizar e ter confiança em si mesma. Lorena diz à tia que o médico disse que o bebê está bem e elas já podem voltar para casa. Juliano pergunta a Carmelo para que ele foi ver o Ernesto Mendizábal e diz que sabe que ele foi lá. Carmelo diz que já entendeu e que foi a doente mental da Renata quem disse isso para ele. Juliano diz a Carmelo que tem testemunhas que o viu com Ernesto pouco antes dele morrer. Carmelo diz a Juliano que o sogro dele, que o fez rico, já estava doente, então ele não tem culpa se a hora dele chegou justo no dia em que foi visitá-lo. Juliano diz a Carmelo que pode jurar que a hora de Ernesto chegou por causa dele. Carmelo diz que teria feito um favor e pergunta se ele não acha. Juliano fica furioso, agarra Carmelo e o joga no chão e diz que ele dá pena. Lucrécia tenta fazer Manuel ver que não está apaixonado por ela e diz que ele não se dá conta de que tem duas mulheres maravilhosas ao seu lado. Lucrécia diz a Manuel que ele deve estar cego, porque a Branquinha e a Tetê valem muito e se ele não é capaz de ver isso, deve ser porque realmente não as merece. Paulino vai se desculpar com Branquinha.
Branquinha conta para Paulino como tudo aconteceu e diz que foi a Renata quem colocou a foto do Carmelo nas coisas dela, porque ela sabe o que existe ou existiu entre eles. Padre Matias vai falar com o Monsenhor e pede para ser transferido de paróquia. Ele diz que acha que é hora de deixar São Pedro, porque está muito envolvido com os problemas pessoais e com as pessoas da cidade. E isso não permite seu objetivo e agir com sensatez. Lorena e Juliano discutem por ela ter ido sozinha ao médico. Lorena diz que não vai mais pressioná-lo e vai cuidar disso sozinha. Juliano diz que aquele filho também é dele. Irônica, Lorena pede para Juliano não se preocupar, que ela o libera de toda a responsabilidade e, se referindo a Lucrécia como estúpida, coloca a culpa de tudo o que está passando em cima dela. Juliano defende Lucrécia e diz a Lorena que já disse que nem ela e nem ninguém vai impedi-lo de ver o filho. Carmelo liga para Renata e diz que não adiantou a fofoca que ela fez para o Juliano, porque nem ela e nem ele podem provar absolutamente nada. Renata aconselha a Carmelo a não contar a Vitória ainda. Carmelo pede para Renata se conformar com o término deles e procurar outro homem para pagar seus caprichos e deixá-lo em paz.